É a lição de número 1 desse trimestre e o tema é murmuração. Ó, esses são os temas da escola. Murmuração. Evangelista Alessandro, a paz do Senhor, meu nobre. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Então vamos dar início nessa aula, né? Também entrou conosco aqui, tá entrando o pessoal, tá entrando, deixa eu ver quem é. Irmã Lidiane Araújo, louvado seja Deus. Gente, essa aula vai ser extraordinária, tá? Então o assunto é murmuração. Nosso EBD hoje tem por título o assunto murmuração. O texto áureo desta lição é: Jesus disse-lhes, não murmureis entre vós, baseado em João 6, versículo 43. Assunto, murmurador. Ore para Deus converter os murmuradores. Pensamento da semana. Olha, a nossa pastora também acabou de entrar, glória a Deus, pastora Ruth, louvado seja o nome do Senhor. Então, seguindo, o pensamento da semana. A murmuração é como uma sarna, incomoda. Conselho pastoral: afaste-se do murmurador, ele é covarde, não fala abertamente e contaminará a sua vida. Preste muita atenção porque isso é muito forte. Olha, eu vou ler de novo o conselho pastoral que está aqui na nossa revista. Conselho pastoral: afaste-se do murmurador, ele é covarde, não fala abertamente e contaminará a sua vida. Então precisamos nos afastar dos murmuradores, porque eles provocam uma guerra, né? Destroem todo o corpo da igreja, são na verdade agentes das trevas. Mas que em nome de Jesus hoje nós possamos aprender para identificá-los e nos afastar destes. Verdade prática: a murmuração é própria dos crentes carnais distantes do amor. Leitura bíblica em classe. Números, está baseada em Números 12, essa lição. Números 12, versículos do 1 ao 3, versículos 7 ao 10 e versículos 14 ao 15. Inicia-se então. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Tinha que ser manso para aguentar tudo isso. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim, a ira do Senhor contra eles, contra os murmuradores, se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou e sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Murmurar contra o ungido do Senhor provoca a ira de Deus. Essa aqui é uma ênfase que o pastor Osmar colocou aqui. Murmurar contra o ungido do Senhor provoca a ira de Deus. A nota resumida deste assunto é: nenhum tipo de murmuração o crente deve fazer, pois quando alguém murmura de alguma coisa, está criticando aquele que fez. Se alguém murmurar contra o ungido do Senhor, estará murmurando contra o Senhor que o ungiu. Temos as leituras diárias, né, que estão referidas na revista, e depois a gente pode passar para os amados nos grupos. A introdução e o conceito de murmuração. A definição de murmuração é: murmuração é o murmúrio produzido pelo murmurador. O murmúrio é produzido pelo murmurante. Murmurar é emitir som leve, frouxo, dizer em voz baixa, segregar, censurar, expor murmúrio que fortalece as tristezas dos corações, falar contra alguém ou algo, criticar, difamando ou desacreditando, soltar queixumes, se lastimar, resmungar, dizer mal de alguém em mexericos, apontar faltas mentirosas, fazer juízo falso, maledicência,
Murmurações, no original do grego, se encontra na palavra gogosmos, que quer dizer queixumes, desprazer, sussurros de descontentamento, murmúrios. Muitas foram as murmurações dos israelitas e de um vulgo de gente que os acompanhou durante a jornada no deserto. Dificilmente houve alguma coisa feita por Moisés. Isso aqui é muito, eu até grifei. Dificilmente houve alguma coisa feita por Moisés que os satisfizesse. Queixavam-se certamente contra o seu líder, e ao fazerem queixavam-se de Deus, pois o Senhor é quem o tinha colocado na liderança do povo. Deus falava cara a cara com Moisés, e não por figura. Isto é, não por sonhos, visões, revelações, profecias e etc. O que Moisés fazia era instruído por Deus. Não era contra ele que murmuravam, e sim contra o Senhor que lhe orientava, ainda que Moisés não ouvisse o murmúrio dos descontentes. Deus, todavia, Deus tudo ouvia e era com ele que tinham que tratar. Deus condena o espírito amargoso, o descontentamento secreto que envenena as relações entre as pessoas. A murmuração no seio da igreja causa descontentamentos e desajustes e se manifesta mediante ataques ferinos contra os líderes espirituais, provocando levantes e rebeliões, bem como a exibição da carnalidade egoísta. 1 Coríntios 10, do 10 ao 12, estão esta referência. Vamos dar uma passadinha aqui para ver o que está dizendo aqui em 1 Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ali no seu capítulo 10, o versículo 10 ao 12, que diz assim: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Então aqui o murmurador, ele perde. Você vê que a Bíblia está apontando que o murmurador vai perecer porque o anjo destruidor vai poder tocar a vida dele. Todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos e foram escritas para aviso nosso, para quem já são chegadas os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então você vê que aqui tem Paulo, nessa referência, ele está chamando a atenção das pessoas ali, dos coríntios, para que eles parassem de criticar e julgar a obra do Senhor. Os líderes que Deus colocou ali eram de Deus. Você vê que nessas cartas aqui, Paulo vai dizer que uns vai dizer que é de Paulo, outros vão dizer que é de Apolo, outros vão dizer que são de Pedro, e outros ainda vão dizer que são de Jesus. A rebeldia era tão grande que eles murmuravam de tudo que os homens de Deus estavam fazendo e comparavam um com o outro, a ponto de tentarem fazer uma confusão entre os próprios líderes. Porque se os líderes não tivessem inteligência suficiente, sabedoria de Deus e o espírito da mansidão, naquela época, eles poderiam ter se desajustado. Paulo brigaria com Apolo por inveja, o próprio apóstolo Pedro poderia ter lutado também contra Paulo por inveja ou por coisas assim. Então você percebe, deixa eu aqui desativar aqui o som do Facebook. Então você percebe que o murmurador, ele quer provocar dissensão. Então quando Paulo está trazendo essa história, ele está falando para o povo, olha o que vocês estão tentando fazer. Aí lá do capítulo 10 você vai ver que Paulo vai fazer o aviso da história de Israel, vai lembrá-los a história toda de tudo que eles perderam por causa da desobediência, mesmo vendo sinais. E então ele vai dizer isso aqui, ó: e não murmureis como também alguns deles murmuraram. Ou seja, os que murmuraram naquela ocasião perderam, e o anjo destruidor teve autoridade para tocá-los e destruir suas vidas. É o que ele está dizendo. Ele diz assim, ó: tomem cuidado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Ele estava dando um alerta. Então o murmurador, aqui está referido que ele provoca confusão, ele provoca luta, e ele, por causa disso, dá legalidade para que o anjo destruidor toque a sua própria vida. Então, no caso, o murmurador traz para si uma grande maldição. Continuando a revista, a murmuração é a ferramenta básica da rebelião. O murmurador acaba tornando-se um rebelde
E todo rebelde é murmurador. Fato, né? Os murmuradores que agem contra o líder espiritual acabam se tornando inimigos de Deus. Quando o líder é colocado pelo Senhor, ele passa a ser o representante de Deus. O Senhor sempre interveio, até que eu quero fazer um parêntese e lembrar que os amados, que cada vez que, eu até preguei em muitos lugares acerca destas coisas, cada vez que Deus revelou, nas revelações ali do Apocalipse, nas 7 igrejas, cada vez que o Senhor deu a visão para João acerca do que aconteceria com as igrejas, a carta, que quem recebia a carta era o anjo da igreja e não a igreja no total. Então quem recebia a carta era o anjo para ele transportar o aviso de Deus para a igreja, para que então a igreja pudesse, aqueles que estavam desviados, voltassem, aqueles que estavam desajustados se ajustassem, e aqueles que estavam firmes cuidassem para não cair. Então, mas quem recebia a carta era o anjo da igreja, logo era o líder. Então, você vê que o líder ele tem um papel de representar Deus de uma forma diferenciada. Outro dia até na nossa congregação eu pregava sobre isso, e o nosso pastor estava lá, o pastor Wilson, e eu falava para a igreja, o pastor ele está naquela cadeira, ele não é só a cadeira, ele representa algo diferenciado, diferente. Eu posso ser pastor, outros pastores, mas nós não temos a legalidade espiritual que o anjo tem. Enquanto ele for o anjo da igreja, ele tem uma legalidade diferenciada da de todos os outros homens de Deus, independente de quanto sejam usados os outros demais, independente se sejam usados para curar e levantar mortos. E o pastor muitas vezes não, mas o pastor tem uma legalidade, uma responsabilidade diferenciada, ele tem uma chave nas mãos, é diferente. Então quando você murmura desta forma, olha o que Deus está falando aqui, ó. O Senhor sempre interveio quando murmuraram contra Moisés. Então Deus intervê, inclusive com as pessoas da família, e castigou arduamente aqueles murmuradores lá. Então no Novo Testamento a murmuração é condenada constantemente durante o ministério de Jesus na terra e durante os serviços dos apóstolos. Isso aqui é uma luta que a igreja vem lutando desde que ela é igreja. Desde que o Senhor levantou um povo para si lá em Abraão, a igreja vem sofrendo esse ataque. O povo de Deus, lá no judaísmo, os judeus crentes, né? Os judeus crentes no poder de Deus, eles lutaram contra pessoas, você vê aqui Moisés, então eles lutaram contra as pessoas que murmuravam. A murmuração sempre vai ser parte, infelizmente, sempre vai estar diante de nós, até que o Senhor venha buscar a sua igreja, que não está tão distante assim, mas ela é um câncer. E aqui nós vamos entender um pouquinho sobre essas coisas e para que nós também venhamos nos policiar, nos consertar nesses detalhes, para que a gente não se ache lutando contra Deus. Outra referência é Gamaliel, lá em Atos 4 e 5, você vai ver que há uma perseguição, eles vão bater nos apóstolos, vão quase matá-los, de espancar, e de repente Gamaliel vai intervir e vai falar assim para os sacerdotes ali, os fariseus que querem matar aos apóstolos, Pedro e os outros demais, ele vai falar assim, ó, calma aí, é melhor vocês pararem, que outro dia levantou um tal de Teudas aí, uns 400 anos atrás, ele era feiticeiro, fazia os seus sinais, pois é, ele teve 400 seguidores, só que quando ele morreu, a sua seita acabou, os seguidores se espalharam, isso aí acabou. Se vocês continuarem lutando contra esses homens e for de Deus essa obra, vocês vão se achar lutando contra Deus. E horrenda coisa é cair na mão do Senhor teu Deus. Amados, o salmista Davi, lá em 1 Samuel 24, ele vai nos mostrar uma lição extraordinária. Naquela ocasião, ele tinha totalmente a legalidade para matar a Saul. Era o tempo do olho do olho, da resposta dente por dente, olho por olho. Era o tempo de ele fazer isso. Ele poderia, mas ele já estava refletindo a igreja do Senhor. Ele já era uma referência para o que Jesus ia mostrar no Novo Testamento. Então ele disse assim, ai de mim se tocar no ungido do Senhor. Então ele mostra que independente se é um outro ungido que está me perseguindo, eu entrego ele na mão de Deus e ele vai ter que passar pelo ele vai ter que passar pelo estreito. E se ele se converter, Deus perdoa. Mas se ele não se converter, aí é com ele. Mas da minha parte, eu não posso arrebentar o ungido de Deus. Eu não posso perseguir o ungido de Deus. E eu não posso murmurar contra o ungido de Deus. Então, a palavra do Senhor, ela é extraordinária. Está nos mostrando um caminho de purificação. É tempo de redenção, amados. Então, no Novo Testamento,
A murmuração é condenada constantemente durante o ministério de Jesus na terra e durante os serviços dos apóstolos. Amém? Então, essa é a introdução. A primeira síntese vai nos refletir murmuração no Velho Testamento. Vamos lá? Logo que saíram do Egito, o povo começou a murmurar quando se sentiu encurralado pelo exército de Faraó. Revelaram que preferiam ter ficado no Egito. Isso aqui tem demais no nosso meio, né? Servir aos egípcios como escravo, onde existiam sepulcros. Observe isso aqui, que isso aqui é muito terrível. Deus está aqui, ó, ouvindo atentamente, tá? Então eles estavam desejosos de terem ficado no Egito e morrerem no Egito. Eles estavam dizendo, lá tem sepulcros. Em Êxodo 14, dos versículos 10 ao 14, ele vai nos dar essa referência. Mas aí Deus vai falar bem assim, ó, Deus transformou o deserto onde peregrinavam em um gigante cemitério. Em um gigantesco cemitério. E foram sepultados ali. Só escaparam Josué e Caleb. Então você percebe, os que não murmuraram, os que não estavam desejando essa negatividade, venceram o deserto. Mas aqueles que estavam até dizendo, fazendo uma reflexão do que estava acontecendo, da perseguição a qual eles estavam enfrentando gente, eles estavam sendo perseguidos por causa do nome do Senhor, não era por causa da liderança de Moisés, era por causa do nome do Senhor. Moisés não tem nada a ver com a perseguição que eles sofriam. Moisés era o líder que era perseguido com eles. Mas o que aconteceu? Eles, em vez de olhar e falar, poxa, se acharem dignos, como Paulo diz, né? Eu me acho digno de sofrer açoites pelo nome do Senhor. Em vez de se acharem dignos, de ficarem orgulhosos em estarem sendo perseguidos por causa do nome do Senhor, o que eles fizeram? Apontaram que a culpa era de Moisés e começaram a murmurar e começaram a falar contra a obra de Deus e começaram até a desejar morrer lá no Egito. Podíamos ter ficado, já que é para morrer, vamos morrer lá. Olha que loucura! Então, Deus transformou a vontade deles em realidade. Você vai ver essa referência em Números 14, do 26 ao 33, que eles vão ser enterrados depois de 40 anos, né? Durante esses 40 anos, seus corpos serão espalhados pelo deserto para que não herdem a terra e não tenham nenhum lugar real de descanso, um cemitério onde as pessoas possam falar, não, aqui é um cemitério onde está enterrado fulano de tal. Não, muitos ficaram perdidos no meio do caminho, nem seus corpos foram achados mais. São apenas fósseis hoje. Por quê? Porque era isso que eles queriam. Desafiaram a Deus, se opuseram contra a obra de Deus, em vez de dar glória a Deus e de se vangloriarem nisto, de serem perseguidos por causa do nome do Senhor. Mas o murmurador é complicado. Mas olha só mais alguns itens. Após a passagem, ainda lá no Velho Testamento, após a passagem pelo Mar Vermelho, eles festejaram a vitória por ter o exército de Faraó perecido nas águas do mar. Mas, em seguida, poxa vida, o murmurador ele não consegue ver nada de bom, né? É aquela pessoa completamente pessimista, ela nunca vai estar satisfeita com as bênçãos. Mas em seguida tornaram a murmurar contra Moisés, alegando a falta de água. Meu irmão, se Deus abre um mar do tamanho do mar que abriu, se Deus engole os inimigos no mar, faz eles serem impedidos de continuarem perseguindo o seu povo. Um Deus tão grande que acabou de mandar 10 pragas lá no Egito, não é um Deus que vai prover água? Mas o murmurador não vê essas coisas. Então lá em Êxodo 15, versículo 23 e 20 ao 27, nós vamos ter essa referência. Vamos acompanhar na Bíblia. Êxodo capítulo 15, versículos 23 ao 27, vai nos dizer assim. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. É por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhe deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Disse ele, se ouvires atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma
enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Vai recebendo esta palavra. Então chegaram, até o versículo 27, né? Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Olha que Deus misericordioso. Amados, o murmurador, ele incomoda a obra do Senhor, ele quer impedir o avanço. Ainda assim, a misericórdia de Deus é tão grande, mas tão grande, que Deus ainda é capaz de dar oportunidades, tá falando, tá ensinando, tá falando, gente, para com esse negócio, porque se vocês pararem e for fiel ao meu mandamento, eu vou honrar vocês, eu vou te abençoar. Deus faz promessa, Deus ainda faz promessa. Mas vamos ver o que acontece com os murmuradores? Deus sarou as águas amargas de Mara e os guiou a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, como lemos. Mas olha o que acontece. Alguns dias depois, murmuraram outra vez contra Moisés e contra Arão, reclamando que no Egito estavam junto as panelas de carne e comiam pão até fartar. Êxodo 16, versículo 1 ao 10, que diz assim: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido, de novo pedindo a morte, pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Olha aí, tá aí, o murmurador, ele vai revelando qual é o seu segredo, as coisas que ele ama é a terra. Ele só quer viver na terra. Ele não tem vontade nenhuma de estar com Deus no céu. Entendeu? Então ele nem quer essa promessa. Essa é só mais uma promessa. Ele quer o agora. Então olha só, eles murmuraram, tinham que ter morrido lá junto com as panelas de carne. Quando comíamos pão a fartar, glutões, tu nos trouxeste a este deserto para matardes de fome e toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, olha, Deus está sempre ouvindo, hein? Eu vos farei chover pão do céu, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Ao sexto dia prepararam o que colheram, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor Deus vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor. Aliás, porque ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Quem somos nós para que murmureis contra nós? Olha o que ele está dizendo. Então, disse mais Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar? Porque o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmureis contra ele. Quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Ele ainda está contando, mas o povo é cego. Então disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e lá estava a glória do Senhor na nuvem. Ou seja, eles acabaram de murmurar, lutaram contra os homens de Deus. Deus fala pela boca de Moisés, mandando Moisés dizer, mandando Arão dizer, e de repente eles olham e a nuvem do Senhor está ali, ou seja, a presença de Deus, e eles ficam aterrorizados. Meus irmãos, não adianta dizer que sente a presença de Deus, não adianta falar que vê sinais. Os murmuradores estão lutando veementemente contra o agir de Deus, eles não conseguem ter prazer. Então hoje é o momento de refletir nisso aqui, para a gente entender se a gente é um murmurador, para a gente parar e ter prazer nas coisas de Deus. Olha o que está dizendo. Moisés advertiu-os que a murmuração era contra o Senhor, nos versículos 8 e 9. Deus fez chover maná, pão do céu, e durante 40 anos deu-lhes carne. Aí você vai ver essas referências em Êxodo 12,
16, dos versículos 12, 13 e versículo 35. Seguindo, viajaram até Refidim e novamente murmuraram contra Moisés, querendo água. Êxodo 17, versículos 1 ao 4. Deus fez surgir a água da rocha, com o toque da vara de Moisés, diante dos olhos de todos. Êxodo 17, versículos 5 ao 7. Vai nos dizer assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel e leva contigo a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Lembrando que ele está passando no meio de um povo que quer bater nele. E ele acabou de reclamar para o Senhor aqui, ó, no versículo 4. Clamou Moisés ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então Deus vai falar assim, ó: vai, Moisés, passa diante desse povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel e pega a tua vara, com aquela que você feriu o rio, e vai. Eu estarei ali adiante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. Então você percebe, a misericórdia de Deus é extraordinária. E olha só, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Irmãos, eu costumo dizer que eu não preciso ver mais nenhum milagre de Deus. De tudo que Deus já fez, eu não preciso mais ver. Deus fez tanto já por mim. Deus já abençoou tanto a minha família. Deus já abençoou tanto as pessoas que estão ao meu redor. Deus me usou para abençoar tantas vidas no meio dessa chamada, de toda essa caminhada sobre a terra, ministrando essa poderosa palavra de Deus. Não é necessário mais nenhum sinal de Deus para mim crer e amá-lo. Mas o murmurador é o que nós estamos vendo. Está chovendo milagre. Está caindo vitória sobre a vida dele. Portas estão sendo abertas, inimigos sendo vencidos. E lá está o murmurador lutando contra Deus, desafiando a Deus, constantemente. Então, observemos, Moisés estava no monte, recebendo a lei do Senhor. O povo tornou a fazer campanha contra ele. Você já viu que tem muita gente que adora denunciar o homem de Deus? Adora destruir ministério de homem de Deus? Vão lá e denunciam você para o pastor, talvez você seja líder de congregação, ficam te denunciando para destruir teu ministério. Ou pegam um pastor de igreja e vão lá na sede e começam a denunciar por qualquer motivo, por motivos fúteis. É só por quê? Porque o pastor às vezes está liderando com vigor, corrigindo o povo para que o povo ande no caminho do Senhor. Ensinando, os líderes estão seguindo essa visão, este padrão, muitas vezes corrigindo o povo, guiando o povo ao lado do seu pastor para que entrem na terra naquele dia. Mas murmurador é contendeiro, desafia o homem de Deus, não respeita a liderança. Não, viu? Alguém que não consegue respeitar uma liderança abaixo de um anjo de igreja, vai respeitar o anjo da igreja? Nunca. Alguém que não respeita o anjo da igreja respeitará as doutrinas do ministério? Jamais. Alguém que não respeita essas coisas respeitará o pastor presidente? Nunca respeitarão. Então fica claro, a lição está nos refletindo essas coisas. As pessoas que elas têm em si esse ego murmurador, insatisfeito com tudo, são pessoas que querem, na verdade, que o seu umbigo seja o centro das atenções, que as pessoas a venerem. Elas praticamente se idolatram a si mesmas, mas Deus está olhando para isto. Então, olha o que eles fizeram, campanha contra Moisés, e Arão aderiu ao reclamo do povo. Toma cuidado, homem de Deus. Arão aderiu ao reclamo do povo e juntou ouro para fazer o bezerro. Eu quero falar para os Arão, fazer um parênteses aqui, e chamar a sua atenção. Talvez você ajude um grande líder. Cuidado, você é um Arão. Não deixe frouxar as suas calças. Não deixe frouxar o seu cinturão no meio desta guerra. Porque os murmuradores virão contra ti de uma tal forma para tentar desorientar a tua mente, para fazer você entrar na enrascada com eles. Cuidado. Toma cuidado, porque você vai lutar contra Deus.
Não é contra o Moisés, não, é contra Deus. Cuidado, deixa o povo. Mas olha o que Arão fez. Ficou frouxo. Seu cinturão frouxou. E olha o que ele faz. Então ele junta o ouro do povo para fazer um bezerro e um altar. Então o povo se prostituiu e se despiu. Que vergonha. Para adorarem o bezerro, dizendo que esse era o Deus que os tirou do Egito, comparando Deus com um bezerro feito por mão de homem. Êxodo versículo 3, até porque, mesmo que isso fosse uma referência a Deus, amados do Senhor, eles se despiram, se prostituíram diante daquela imagem, humilharam a si mesmo, que é o templo do Espírito Santo, seu próprio corpo, para adorarem uma estátua feita pelas suas próprias mãos. Humilharam a imagem de Deus. Êxodo versículos, capítulo 32, versículos 1 ao 6. Vamos ver o que está escrito lá. Êxodo capítulo 32, versículos 1 ao 6 diz assim: Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que nos conduzam. Olha só, quanto a este Moisés, poxa, Deus acabou de abrir mar. Quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, olha o desaforo. Olha a expressão que eles usam para falar de um homem na estatura de um homem íntegro quanto Moisés era. Quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, está relatado, amados. Não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhes Arão: Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. Ele os tomou nas suas mãos e com um buril deu forma ao ouro. Dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Que vergonha, não? São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor, ao bezerro. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas para o bezerro. Depois o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para farrear. Amados do Senhor, a ingratidão, o murmurador, ele é ingrato. Isso aqui revela a ingratidão. Você pode ajudar ele a se tornar quem ele tem que se tornar. Você pode ser de Deus para ele o canal de uma grande vitória. Ele não reconhece a Deus, ele não reconhece você, ele não reconhece nada, ele é ingrato. A sua ingratidão é tão grande que é melhor adorar um bezerro, porque bezerro não pede mandamento, amado. Bezerro não pede. Olha, eles farrearam. Bezerro não está dando lei. Bezerro não está dando ordem. Bezerro não está dizendo: se santifiquem para o meu nome. Bezerro está parado, está paralisado. Murmurador não quer seguir diretrizes. Murmurador não quer ser obediente. Murmurador quer fazer a obra se ele quiser, quando ele decidir fazer. Ele não é obediente, jamais será. Então, murmurador, infelizmente, é ingrato. Tá? Atos capítulo 47, capítulo 7, versículos 40 a 41, vai tratar esse assunto também. Ó, Deus avisou a Moisés, e ele desceu do monte com as tábuas da lei. E quando observou aquela herança, quebrou as tábuas da lei, destruiu o bezerro. O Senhor quis destruir a todos e começar de Moisés uma grande nação. Vocês não acham justo? Era justo. Eu acho até que seria a melhor coisa a ser feita naquela ocasião. Destruir. No meu modo de ver, Deus matava todo mundo, eles eram ingratos mesmo, já iam morrer nesses 40 anos, olhando para um sentimento sem nenhum tipo de misericórdia, porque eles são pessoas que estavam destruindo a ética moral de Deus sobre a terra. Então, desafiando a Deus, acho que o justo seria realmente destruí-los. Mas
E o Senhor falou assim, eu vou destruir, eu vou começar de Moisés uma nação. Só que aí o líder se destaca nessas coisas. Preste atenção, porque agora vai entrar uma liderança. Vai entrar realmente o líder verdadeiro, como ele age em meio às adversidades. Olha o que o líder faz. A lição é linda. Ele suplicou pelo povo que tanto murmurava contra ele, Moisés, para que Deus os perdoasse. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem discernir um homem que agora está com o seu problema resolvido? Estava resolvido. Deus falou, Moisés, eu vou matar esse povo todo aí, tá? Esse povo não vale a pena. Olha até agora quantos sinais eu já fiz. Eu mandei 10 pragas, eu matei tanta gente dos inimigos de Israel, do meu povo, do meu escolhido. Eu matei tanta gente por amor do meu nome, porque eu fiz este povo para ser a glória do meu nome na terra. E este povo é ingrato contra mim. Vamos fazer o seguinte, eu começo como eu fiz com Abraão, eu começo como eu fiz com outros homens, como Noé, eu vou começar com você também. Vai ser você e vai ser Joquebede, me fugiu o nome agora da esposa original de Moisés. Se alguém puder dar um spoiler aí, escreve aí o nome, que me fugiu o nome dela. Joquebede era a mãe, né? Me fugiu o nome. Começa de Moisés, começa de tua esposa e faz uma grande nação. É assim que vai ser, Moisés. Moisés falou assim, Senhor, tenha misericórdia deste povo. Mas Moisés é um murmurador. Moisés estão destruindo a congregação. Senhor, toda esta assembleia, realmente aí eu tenho muita gente no meio, mas tem gente que vale a pena aí no meio. Perdoa-lhes os pecados. Senhor, tenha misericórdia desse povo. Então Deus pegou e poupou a todos. Teve misericórdia. Poupou porque Moisés clamou a Deus pela vida deles. Essas referências vai estar em Êxodo 32, versículo 9 ao 13 e versículos 31 ao 35. Você vai observar que o clamor de Moisés subiu ao coração de Deus. E aí ele poupou. Mas tem uma coisa que Deus não poupou ali no meio, não. Isso aqui foi um momento ímpar. Deus falou assim, não, este povo aí vai ter que morrer. Sabe qual? Ó, Moisés mandou matar os idólatras que ficaram nus adorando o bezerro. Êxodo 32, versículo 25 ao 29. Então você observa que aqueles que adoraram o bezerro ficaram nus e deram ofertas ao bezerro, estes Deus mandou matar. Você já prestou atenção numa coisa? Todo o Velho Testamento você já se perguntou, alguns estudiosos já sabem a resposta, mas você já se perguntou por que é que todas as guerras que o povo de Deus entrava, Deus mandava com que matasse aquele povo? Por exemplo, quando Saul entrou para matar um povo que estava lutando contra eles, mandou matar o rei, mandou não levar nada. Ele trouxe bois, trouxe o rei, porque era um estrategista de guerra. Deus não perguntou quem era aquele homem. Deus é o guerreiro de Israel. Deus é a liderança de Israel. Então, por que é que tinha que acabar, exterminar, até com os animais? Porque Deus não queria que o povo de Deus se contaminasse com absolutamente nada dessas nações pagãs, para que trouxesse para Israel uma cultura pagã contrária à vontade de Deus. Por isso Deus manda matar esses idólatras, para que o povo tenha isso como uma lição e entenda que eles não podem se contaminar com estas coisas. Mas infelizmente muitos não entendem estas coisas. Os murmuradores, seguindo aqui, o povo murmurou, reclamando no deserto. Não comiam as comidas que tinham no Egito. Não comíamos as comidas que tinha no Egito? Pepinos, melões, porros, cebolas, alhos, somente o maná todos os dias? Poxa vida, a gente comia tantas comidas diferentes. Olha só, as refeições deles não eram as melhores, meus amados. Eram boas porque tinha tempero, Deus era misericordioso e tudo mais, porque é aquele momento da crise, onde você come tão pouco e se satisfaz, é uma bênção. Mas, poxa vida, eles saíram então comendo agora providência. Meu irmão, eles estão comendo, vivendo providência. E agora eles estão reclamando. Eles estão simplesmente dizendo, poxa, nós estamos comendo todo dia este maná. Meu Deus,
Números 11, versículo 4 ao 6. Moisés orou a Deus, pois sozinho não poderia levar o povo adiante, estava cansado. Números 11, versículos 13 ao 14. Deus mandou separar 70 anciões e oficiais que representam na velha aliança para a nova, presbíteros e diáconos, para ajudá-lo. E o Senhor derramaria do seu espírito sobre eles. Em Números 16 ao 17, versículo 25 ao 27, retrata esse derramar do espírito. E o Senhor enviou codornizes e comeram. Então as codornizes vieram como se fosse uma comida extra, né? Um prato diferenciado, para que eles pudessem se alimentar de uma comida extra, para que pudessem parar de murmurar. Poxa, que povo murmurador! O maná eram como sementes adocicadas que vinham e ficavam sobre a terra. Eles tinham que colher antes que viesse o sol, que poderia queimar, e as formigas que podiam devorar. Então eles tinham que levantar bem de madrugadinha, quase amanhecendo, e colher para eles o maná, a sua porção diária. Então, agora quando vem as codornizas, eles olharam e as codornizas vinham caminhando de sobre a terra lá longe, vieram invadindo a arraial, ou seja, dos israelitas, ou seja, deu-se a comida para dentro deles. Tinham aquelas codornizas. Então você vê que a ingratidão deles, mesmo com tanta ingratidão, Deus vem abençoando, Deus vem exaltando, Deus vem dando vitória, Deus vem mandando até uma comida extra. Mas o murmurador, infelizmente, olha o que vai acontecer. Sabe quem vai murmurar agora? Miriam e Arão, família. Miriam e Arão murmuraram contra Moisés, lá em Números 12, versículos 1 ao 10. E nós vamos ver. Números 12, essa lição é muito rica. Vai nos revelar quanta ingratidão existe em muitas pessoas. Números 12, versículos 1 ao 10 diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Diziam: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Logo, o Senhor lhe disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vocês três saem à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pôs-se à entrada da tenda e chamou a Arão e a Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés. Vocês estão enganados. Vocês estão muito enganados. Tem muita gente que teve experiência comigo. Tem muita gente que me viu fazer sinais e prodígios. Vocês veem minha coluna de fogo. Vocês veem minha nuvem de glória. Mas com Moisés e eu temos uma ligação que vocês não têm a mínima ideia. Vocês estão brincando. Olha, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Oh, glória a Deus, dá vontade de falar em mistério, amados. Face a face falo com ele, às claras, e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor, porque, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que estava leprosa. Irmãos, eu acredito sinceramente que Arão só não ficou leproso porque Arão era o primeiro sacerdote de Israel. E por ser um sumo sacerdote e o primeiro de Israel, eu acredito que se ele ficasse leproso, obviamente que a gente conhecendo a lei dos levitas, ele não poderia mais ser sacerdote, seria despido do ministério. Então, para ele não perder o sacerdócio, Deus teve misericórdia dele e deu um alerta para ele quando deixou a irmã dele leprosa, porque ambos lutavam contra Moisés. Eu imagino que quando ele olha para Miriam, ele toma um susto. Então é assim, murmuradores, ainda dá tempo. Se alguém que vive a murmurar e tem prazer em destruir nome de pessoas, aqui estiver assistindo ou for assistir um dia,
que em nome do Senhor Jesus, você pare, pense, refreie a sua língua. Antes de você falar de alguém, faça o que a Bíblia está dizendo. Mede a 1 palmo e veja se você há mesmo em você uma retidão tamanha ao ponto de você não ter nem do que ser acusado por ninguém. E assim, então, você poderá apontar alguém. Ainda assim, a Bíblia não vai te dar essa legalidade. É eu que estou dizendo. Aí você pode até apontar alguém. Porque aqui Moisés é um homem santo em todo o seu proceder. Só ele tomou a mulher cuxita, que é a mulher etíope, e agora as pessoas, os seus irmãos, o criticaram. Meu irmão, é a decisão dele. Deus estava com ele, Deus acabou de falar, ele é reto e ponto final. Eu amo Moisés. Então, murmurador tem que tomar cuidado, porque eles não estão falando de qualquer pessoa, estão falando de homens de Deus. E Deus vem contra estes. Então, Deus humilhou como se um pai tivesse cuspido em seu rosto. Novamente os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão. Poxa, o povo está vendo que são castigados, mas murmuraram contra Moisés e Arão. E queriam voltar ao Egito. Em Números 14, versículos 1 ao 4. Diante do relatório desanimador dos espias, menos Josué e Caleb, que acreditaram na possibilidade de possuírem a terra. Números 14, versículos 29 ao 30 e 32. Então observe isso aqui. Deus faz uma promessa gigante. Quem tem promessa de Deus aí? Você sabe que você tem. Pois é, essa promessa de Deus, ela pode ser cumprida, sim ou não? Pois bem, se pode ser cumprida, a murmuração faz o quê? Deus fez promessa, ela pode ser cumprida, mas a murmuração impede as pessoas de receberem a vitória, de serem de fato abençoadas, alcançadas pelo grande poder das promessas. Deus, ele é fiel. A palavra dele diz que todavia Deus permanece fiel. Mas existe uma coisa que Deus não quebra: princípios. Não vai nessa onda de que Deus, ele por nunca, a sua palavra nunca poder cair por terra, e ele todavia permanecer fiel mesmo na infidelidade do homem. Tome cuidado e não vai nessa onda de que Deus, por essas coisas, não vai levar em consideração o caminho do murmurador. Porque o murmurador é ele mesmo quem vai discernir o seu futuro. Ele vai apontar se ele chega ou não chega na terra. É o próprio murmurador, o caluniador, o ingrato. Ele vai simplesmente traçar o seu destino. Se vai ser de vitória ou se vai ser de derrota. O povo aqui tinha uma baita promessa, mas viram gigantes. Em vez de chegar com o relatório tremendo, extraordinário, eles falaram de todo o BO da terra, todos os problemas, todas as lutas. E foram no povo, incendiaram o povo contra Moisés, dizendo: Moisés trouxe a gente para ser massacrado por esse povo aí. Eu volto a dizer o que eu disse no início dessa lição. Simplesmente, amados, simplesmente, a ingratidão é tão grande de algumas pessoas que elas vão lutar contra homens de Deus, só que vão se esquecer que o motivo delas serem perseguidas em suas perseguições pessoais é porque elas são servas de Deus. Elas se esqueceram disto e querem transferir para homens de Deus, líderes de ministério, pastores presidentes, pastores locais, líderes de departamentos, pastores obreiros das congregações, querem transmitir para eles a responsabilidade dos seus próprios erros. Sabe qual é o erro que muitos estão cometendo? Desacreditar na promessa. Parece que são ateus. Creem em Deus, mas não creem por inteiro. Então são como ateus. Como assim crer em Deus pela metade? Ainda que se vier contra mim mil demônios de um lado, 10.000 do outro, o Senhor será comigo, os 11.000 demônios cairão por terra. Se levantar contra mim um exército, eu creio no Senhor. Se eu ficar numa emboscada e cair num laço, eu creio no Senhor, eu preciso. E se Deus me livrar de tudo, sem eu precisar cair em nenhuma dessas afrontas, louvado seja Deus, independente. Amados, o murmurador, infelizmente, ele nem precisa sofrer grandes danos, porque ele é invejoso também. E depois você vai ver isso aqui. Agora nós vamos entrar nesse mérito. Então, ele, além de tudo, ele é invejoso. Ele vai acabar fazendo com que simplesmente o fato das pessoas serem bem-sucedidas, eles querem contender com elas, murmurando delas, para que as pessoas apontem, as julguem, para fazer desistir,
para fazer essa pessoa tal desistir. Mas o murmurador, o tempo dele está contado. E o seu cemitério está preparado. É no deserto. Olha só o que está escrito aqui. Corá, Datã e Abirão, estes se rebelaram e murmuraram contra Moisés e Arão. Em Números 16, 3 e 11 diz isso. Deus abriu a terra e foram engolidos vivos. E os que escaparam de serem engolidos pela terra foram queimados a fogo. Uma referência ao juízo final. Serão aprisionados, tá? Se eles não morrerem, como morre um homem comum, e forem enterrados, e se ficarem vivos para o grande e terrível dia do Senhor, vivos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Está escrito. Então, isso é uma referência a este fato apocalíptico. Então, no caso, o murmurador e o perseguidor aqui, eles vão ser destruídos, banidos da vida eterna. Esse Datã e Abirão eram filhos de Eliabe, filho de Rubem, lá em Deuteronômio 11, versículo 6. E número 16, 1 e 12 também referem-se a isso. No dia seguinte, os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão por causa da morte dos rebeldes. Deus quis destruir toda a congregação e mandou uma praga para destruí-los. Moisés e Arão suplicaram pelo povo, e os israelitas tornaram a murmurar por falta de água, lá em Números 20, versículos 2 e 4. Então você vê que sucessivamente eles não resistem. Parece que existe um comichão dentro deles, que eles são abençoados aqui, mas o prazer é tão grande de chegar nas pessoas e falar bem assim, ó, vamos destruir Moisés? Vamos acabar com a vida de Moisés? Vamos acabar com a vida de Arão? Vamos acabar com a vida do líder fulano de tal? Vamos destruir a tribo de Levi, a tribo sacerdotal? Vamos arrebentar com esse povo? Vamos? Eles têm prazer nisso. Irmãos, isso acontece aqui no nosso meio. Vocês sabem disso. Em todas as igrejas pelo mundo tem acontecido intensamente este conflito, esta batalha. É muito triste, é cruel, porque você luta contra o seu irmão. Infelizmente são pessoas que do seu convívio, são pessoas que ali elas querem destruir o plano de Deus para a tua vida. Só que tem uma coisa, eles serão punidos, como está escrito, mas você, meu irmão, tem que se manter firme até o final, como Moisés. Tem que se manter firme até o fim, resistir estes ataques e continuar, sabe como? Pleno. Continuar com esse caráter abençoado que você tem. Continuar ajudando o teu próximo. Ah, mas pastor, 1000 pessoas que eu já ajudei lutaram contra a minha vida, murmuraram e tentaram. Ajude mais um. Se esse murmurar, ajude mais um. Eles plantam para eles mesmos. Mas você continue sendo misericordioso. Continue sendo uma pessoa com uma ternura ímpar. Continue sendo uma pessoa amorosa, que ama ajudar o teu próximo. Continue nessa caminhada. Por fim, murmurou outra vez o povo de Israel, por falta de pão e água, e reclamaram do maná. Consideraram um pão vil. Então, sabe o que acontece? Deus mandou serpentes ardentes para morder o povo, e foi grande a mortandade, lá em Números 21, versículo 6. E Moisés levantou a serpente de metal no deserto, que daí quem olhasse para ela e fosse picado e desse tempo de olhar para ela, poderia ser livre. Ou seja, era uma referência a Jesus. Então eles estavam perseguindo de tal forma, desprezaram a lei de Deus, desprezaram o pão de Deus. Murmurador, dói tanto para a gente falar isso, mas é verdade, o murmurador, ele despreza as coisas de Deus. Ele fala mal daqueles que falam línguas estranhas. Ele fala mal daqueles que são batizados pelo Espírito Santo. Ele fala mal daquele que tem muito conhecimento. Ele fala mal daquele que não tem conhecimento quase. Ele fala mal daquele que acabou de chegar na igreja. Ele fala mal da roupa do irmão. Ele fala mal do cabelo da irmã. Ele fala mal. O murmurador, ele fala mal do anjo da igreja. O anjo da igreja, ele chega perto dele. Oh, meu amado, paz do Senhor, vira as costas. Ele já fala, olha, não fica do lado desse pastor não. Esse pastor é isso, esse pastor é aquilo. Ele fala mal de toda... O murmurador, ele desconsidera toda a vontade de Deus. Então, Deus manda serpentes ardentes. Tem gente que está passando prova, meu irmão, e não vai receber cura, não. Tem gente que está passando luta tão grande que não vai ter solução, porque são murmuradores e isso é juízo de Deus para eles.
Então nem todo mundo será abençoado, e você às vezes fica perguntando, por que é que as pessoas no total não são alcançadas pelo poder de Deus quando nós oramos? Mas nós somos profetas. Se dizem, os saudosistas vivem dizendo que antigamente Deus fazia mais sinais, mais milagres, só que antigamente o povo vinha de outras culturas pagãs para se converterem, serem curadas e permaneciam. Só que no decorrer da caminhada, ficaram como este Israel. Viram Deus, viram sinais, mas o povo em grande massa foi tornando-se murmuradores. Então as pessoas hoje questionam, se pinta a igreja está errado, se não pinta está errado, se dá cesta básica está errado, se não dá está errado, se vem de terno está errado, se vem sem terno está errado. Então o povo passou a lutar contra a obra de Deus. Daí o motivo porque Deus não vai fazer mesmo. Por que Deus vai gastar os seus milagres eternos e extraordinários com pessoas que não valem a pena? Com pessoas que desprezam sua vontade. As pessoas não estão nem aí para glorificarem a Deus pelas coisas dele. Como é que Deus vai pegar e vai abençoar pessoas assim? Deus não vai abençoar pessoas assim, está escrito aqui. Amados, a palavra de Deus está mostrando. Deus manda serpente, Deus abre a terra, Deus queima no fogo, as pessoas são mortas. Por quê? Porque elas são murmuradoras, elas desprezam, são ingratas à vontade de Deus. Então você que me ouve agora, não seja ingrato à vontade de Deus, não se torne como estes ingratos que foram livres da escravidão e agora estavam ali com uma oportunidade de se acharem dignos por sofrerem açoites ou serem perseguidos por causa do nome do Senhor, porque eles nem sofreram dessa forma, mas sofreram de outras formas piores pela sua desobediência. Se tivessem honrado a Deus, teriam sido uma nação que tomaria o mundo todo, e naquela época, mas amém, né? O importante é que nós temos isto como exemplo para não sermos murmuradores. Por fim, passando para a segunda parte da lição, e eu vou ser o mais breve possível, enxugar aqui, para a gente poder ter só mais alguns minutos. A murmuração no Novo Testamento. Os judeus murmuravam por Jesus ter dito: eu sou o pão que desceu do céu. Lá em João, capítulo 6, versículos 41 e 43. Jesus afirmou ser o pão da vida, superior ao maná do deserto. Lá você vai ver, ele vai falar assim: esse maná vocês comem, passam fome e vão morrer normalmente. Mas quem come deste pão aqui tem a vida eterna. Mas eles, né? Está escrito aqui até inclusive, né? Grifado. Quem comeu o maná morreu normalmente, e quem se alimenta de Cristo viverá para sempre. Houve grande murmuração sobre Jesus. Diziam alguns que ele era bom, outros não concordavam. Lá em João, capítulo 7, versículo 11 ao 13. Jesus subiu ao templo e os ensinava, e os convidou: quem tem sede, vem a mim e beba. Em João, capítulo 7, versículo 14 e 37. Mas olha, murmuravam os escribas e fariseus, porque Jesus e os seus comiam e bebiam com os publicanos e pecadores. Lucas 5, 29 e 32. Jesus respondeu: não necessitam de médicos sãos, e sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Então, amados, você vê que o exemplo de Jesus é extraordinário. Estão falando dele? Ele está fazendo a obra. Estão falando dele? Ele está indo atrás dos pecadores. Estão falando dele? Mas ele está indo atrás daqueles que estão sofrendo por alguma coisa, aqueles que precisam de um milagre, aqueles que precisam ser alcançados. Então, eu vou te dar uma receita. Estão perseguindo você? Deixa os murmuradores. Vai fazendo, vai pregando, vai nesta tua força, porque o Senhor Deus fará grandes coisas através da tua vida, em nome de Jesus. Mas o murmurador, o final dele está chegando, e nós já vamos, na conclusão desse ensino extraordinário, nós vamos entender que não vale a pena ser murmurador, tá? Eu vou pular aqui, Muitos murmuravam porque Jesus hospedou-se na casa de Zaqueu. Lá em Lucas 19, versículo 7. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Então o povo está murmurando, dizendo: ele não podia ter ido na casa de Zaqueu. Mas Jesus está dizendo: hoje veio salvação nessa casa. Alguém pode estar dizendo contra o teu ministério, dizendo: você não pode falar com aquele irmão, porque aquele irmão saiu da igreja. Mas você é representante de Jesus. Que murmurem de você, leva Jesus lá.
Não é para levar conversa fiada, não é para se juntar a conversinha fiada, mas é para chegar lá, visitar, tudo bem com você, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa se abrir, entendi, então beleza. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor é contigo, o Senhor conta com você para esta última hora, prega o evangelho para essa pessoa. Quem quiser falar contra você, você sabe muito bem. É como com Moisés. Arão e Miriam murmuraram de Moisés porque acharam que a atitude que ele tomara, de tomar aquela mulher cuxita para si, era uma atitude vil. Mas Deus considerou sendo uma atitude nobre e acabou. Se Deus considera você, se Deus está com você, continua fazendo a obra. Só não vá desviar do caminho, mas continua fazendo a obra, continua pregando o evangelho, porque é para isso que Deus te chamou. Para ser um missionário em todo o tempo, um pregador da palavra. Mas os murmuradores, claro que vão te apontar. Eles não fazem nada. Murmurador fica na casa, murmurador fica comendo, gostam de comer como está escrito lá. Gostam de comer, ficar ao lado das panelas de carne, gostam de ficar só no meio de luxúria, pensam só nos seus bens materiais, vivem por causa do dinheiro. Mas o homem de Deus, ele, se tiver, ele adora, se não tiver, ele está adorando do mesmo jeito, ele dá glória a Deus, ele é um evangelista. Ele sabe que a sua pátria não é aqui, a sua pátria é lá na eternidade, em o nome de Jesus. Como diz o pastor Wilson, tem glória a Deus aí? Louvado seja Deus. Então, Jesus está dizendo, entrou salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Continuando, houve murmuração por causa das viúvas. Olha só, que se sentiam desprezadas. Aqui já é lá com os apóstolos em Atos capítulo 6. Então as viúvas trouxeram uma queixa e falaram, a gente está sendo desprezada. Estão recebendo as ofertas do ministério e ninguém nos ajuda. Só que os líderes, eles estão ocupados com o ensino da palavra. Eles estão ocupados em administrar, porque a igreja está crescendo. É a consequência, isso é realmente a consequência do avanço da obra. É natural que os líderes comecem a se afastar um pouco do povo, mas não porque querem. É porque a obra começa a se tornar muito grande. Então são muitas pessoas para serem atendidas. E isso aconteceu. As viúvas trouxeram sua queixa e tinham que trazer mesmo. Só que quando trouxeram, para que não houvesse discórdia, começaram a murmurar. E para que não houvesse discórdia, o que é que os homens de Deus fazem? Separam diáconos. Separam diáconos para servirem às mesas. Levantam entre eles homens cheios do Espírito Santo, para que pudessem ajudar as viúvas, para que pudessem ajudá-los a administrar a obra do Senhor naquilo que eles não podiam administrar, para que fossem fiéis, mas para que fossem, primeiro, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, fiéis a Deus, fiéis ao mandamento da igreja, fiéis às regras da igreja, fiéis aos apóstolos, ou seja, toda esta fidelidade trazia o céu para a terra e todo mundo era abençoado para acabar a murmuração. Mas o povo continua murmurando. O povo ainda assim acha que era Pedro que tinha que estar lá servindo as viúvas. Era não, porque é ele quem tem que descer desse pedestal. As pessoas não enxergam a grandiosidade da obra, então elas se opunham, porque é mais fácil. O murmurador é mais fácil ele se opor ao reino do que ele entender o reino. É mais fácil ele lutar contra a obra do que ele ajudar. Então é mais fácil, é muito mais fácil. Mas Deus continua sendo com os homens de Deus, nunca se esqueça isso, tá? Seguindo, lá na frente, Paulo considerou que os murmuradores não conhecem a Deus, são cheios de iniquidade, malícia, inveja, maldade, avarentos, cheios de contenda, de engano, malignidade, aborrecem a Deus, são injuriadores, soberbos, inventores de males, desobedientes, nécios, infiéis, etc. Romanos 1, 28 e 32 ao 32. Então Paulo considera estes dignos de morte, os que fazem e os que consentem, os que praticam e aqueles que estão lá dando seus ouvidos. Nossa, então, não estão falando, mas estão consentindo. Irmão, tem que denunciar o murmurador, tem que denunciá-lo veementemente para o seu líder. Aquele que fala mal de uma liderança tem que ser denunciado pela liderança. Aquele que vive aí para tirar hoje, na era moderna,
Tem gente que vive a tirar print de coisas que nós postamos na internet, nas redes sociais, no status de WhatsApp, para nos denunciar. Tem gente que é para isso que elas vivem. Só que esse tipo de pessoa é tumor, é câncer. Tem que ser arrancado. Eles impedem a igreja de crescer. Paulo está dizendo, esses são dignos de morte. Se afasta desse povo, porque Deus vai acabar com essa leva aí. Isso é Bíblia, meu amado. Isso não é o pastor Luiz Fernando. Eu tenho o meu jeito de expressar apenas. Uns são mais mansos, outros são mais alterados. Mas é só uma forma de expressão pessoal minha. Mas a Bíblia está mandando, se afasta deste câncer. Porque Deus vai vomitá-los da boca dele. Eles não fazem parte da herança. Eles estão aqui para destruir o reino de Deus sobre a terra. Eles estão aqui para destruir a obra e o avanço da obra do Senhor. Enquanto a gente tolerar esse tipo de gente, nós seremos pessoas que seremos julgadas porque estamos consentindo com essas pessoas. Então tem que repreendê-los na cara. Como o próprio pastor Osmar colocou aqui na conclusão, tem que ser repreendido na cara e denunciado imediatamente. Ó, pastor, é o seguinte, eu repreendi na cara. Meu pastor sabe disso. Tem muitas pessoas que eu já repreendi por causa de alguns erros e fui lá e falei para o meu pastor: pastor, repreendi por isso, por isso e por isso. Porque é injusto você dar o seu sangue, é injusto você fazer a obra e o murmurador vir e tentar destruir teu nome. E o murmurador vir, ele não tem nem bagagem, não tem nem conhecimento e ainda quer acabar com a tua missão na terra. Então, esse tipo de gente, Paulo está dizendo, são dignos de morte, e os que fazem e os que consentem. Então, cuidado com o que você está aceitando da parte dos murmuradores. Paulo recomendou aos cristãos não fazerem como os israelitas, que se fizeram idólatras e murmuradores, em 1 Coríntios 10, versículos 7 ao 10. Ele considera que o que aconteceu com eles serve para aviso nosso e figura. A palavra recomenda fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas, lá em Filipenses 2,14. Não dá tempo de ler mais as referências, mas é extraordinária. Pedro recomenda a santidade e para isso é preciso deixar toda malícia, engano, fingimento, inveja e toda murmuração. Sabia que o fingido é aquele cínico que chega pra gente? Pô, meu amigo, paz o Senhor, e aí, como é que você tá? Pô, tô contigo, hein? Tô contigo. A hora que você vira as costas, ele vai lá e fala bem assim pra alguém: rapaz, pensa num cara que não merece estar na posição. Não sei o que o pastor viu nele. Não sei o que o pastor presidente viu no pastor Wilson. Não sei o que o pastor Wilson viu no pastor Luiz Fernando. Não sei o que o pastor Luiz Fernando viu no fulano. Eu não sei. Eu estou citando a mim, para mim não dar outros nomes. É simples. São pessoas cínicas e fingidas. Lutam contra você constantemente. São tomadas de demônios em sua mente porque são murmuradoras, invejosas, querem ter o que é teu. É isso que a lição está dizendo. Então toma cuidado, se separa, porque se você consentir com essas pessoas, elas vão levar você junto com elas para o inferno. Lá em 1 Pedro 2,1 está dizendo isso aí. Por fim, a palavra ainda recomenda a hospitalidade sem murmuração. Você já conheceu alguém que recebe alguém na casa e depois fica falando mal? Fulano veio aqui, fez isso, fulano veio aqui. Meu irmão, você recebeu na tua casa, a pessoa vai vir com o costume dela. É você quem é o hospedeiro. A pessoa vai vir se hospedar como teu hóspede. Você tem que dar glória a Deus por poder receber homens de Deus. Ele está mandando aqui, ó, receba sem murmurar. Ah, fulano veio aqui e quebrou um copo. Fulano veio aqui e queimou o chuveiro. Fulano veio aqui e deitou no sofá. Meu irmão, você é o dono da hospedaria. Você vai receber alguém, receba com prazer. Que isso também vai entrar na murmuração e você pode ser condenado por causa disso também. Então aqui, ó, a palavra ainda recomenda que seja a hospitalidade sem murmuração. E cada obreiro precisa falar e administrar. Todos os obreiros, viu? Todos precisam falar e administrar segundo as palavras e o poder de Deus, como despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, versículo 9 ao 10. E eu vou dizer o que Paulo já disse numa dos seus capítulos lá em Efésios. Se é
que vocês têm o Espírito de Cristo. Porque tem muitos que estão na obra e já não tem mais. Judas vai dizer, Judas recomenda cuidados com os murmuradores, queixosos da sorte, arrogantes e que agradam pessoas. Sabe por quê? Por causa do interesse. São sanguessugas. Judas, versículo 16. E a conclusão, segundo escreveu o nosso digníssimo pastor Osmar, nosso pastor presidente, diz assim: os cristãos precisam agradar a Deus, seguindo o exemplo do salmista que prometeu a Deus, o salmista prometeu, andar com sinceridade e não por coisa má diante dos seus olhos, apartar-se do que tem coração perverso e do que murmura contra o próximo. Ele haverá de procurar os fiéis da terra para estar com ele e para servir com ele. Salmos 101, versículos 3 ao 6. Davi chegou a reclamar do seu amigo íntimo que levantou o calcanhar contra ele e que todos murmuraram contra ele, lá em Salmos 41, versículos 7 e 9. Então você pode reclamar diante de Deus contra o murmurador e Deus virá contra ele. Os obreiros não devem aceitar qualquer tipo de murmuração. Obreiros, diáconos acima, cooperadores acima, já estão tudo candidato a obreiro. Presbítero, então, inadmissível. Evangelista, pastor, não deve ser pastor da congregação. É inadmissível. É palavra de Deus, amados. Os obreiros não devem aceitar qualquer tipo de murmuração contra o seu líder ou contra a sua igreja. Precisam repelir na cara os murmuradores, palavras do reverendo pastor Osmar, pois são rebeldes e corruptos. O Senhor tem colocado os obreiros por torre de guarda entre o povo. Então é para isso que nós estamos aqui, por ser uma torre de guarda. Nós somos um guardião do povo, pelo amor de Deus, valoriza isso. Jeremias, capítulo 6, versículos 27 e 28. E nem mesmo em casa, às escondidas, um cristão pode murmurar. Salmos 106, versículo 25. Assim como Deus corrigiu arduamente e até com morte os murmuradores, devem os escolhidos do Senhor repelir com firmeza toda e qualquer tipo de murmuração, lá em Judas 16. Tá? Então, palavras do nosso reverendo pastor presidente. Aqui tem uma frase dele, ó: ficar murmurando e semeando o veneno da murmuração é estar plantando o espinho da rebeldia que tenta destruir a obra de Deus. Isto é satânico e Deus toma a frente para repreender os murmuradores. Mais cedo ou mais tarde os murmuradores sofrerão por causa da sua loucura. Irmãos, mensagem doutrinária dessa nossa EBD, e eu quero que você compartilhe ainda com pessoas, deixe o Espírito Santo mostrar para elas o caminho da redenção, porque não vale a pena seguir este caminho, para que nós não percamos a nossa eternidade, e para que nós não sejamos a vergonha da igreja na terra. Não, nós somos o sal, nós somos a luz do mundo. Que Deus em Cristo te dê estrutura para receber esta palavra, porque eu sei que tem líderes que são isso e precisam desta palavra para se autoavaliarem e falar: meu Deus, eu estou fazendo isso, tá? Então, precisam se autoavaliarem e precisam medir um palmo do seu nariz e ver o como eles já estão errados, para que possam se justificar em oração, pedir o perdão a Deus e, se possível, pedir o perdão para o seu líder e então caminharem em santidade, em verdade e em juízo. Porque o Espírito da igreja, o Espírito de Cristo, ele está olhando e procurando os fiéis da terra. Então, sejamos a luz do mundo. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, que você tenha uma poderosa semana, que você tenha uma semana incrível, que você seja livre de todo mal, de toda a enfermidade, de toda a mortandade, de toda a fome e de toda a peste. Porque está escrito sobre o justo e não sobre o murmurador. O murmurador pode estar no meio do justo, mas ele não é. Essa palavra não é para ele. Ele está vivendo da sorte, mesmo que tenha alguma coisa. Está vivendo da sorte. Mas nós, os crentes em Jesus, os firmes, os fiéis, tem uma palavra para nós. Eu nunca vi um justo sem resposta. E muito menos a sua descendência mendigar o pão. Que haja prosperidade sobre a tua história, meu amado, minha amada,
em o nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Deus vivo, em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, por tão extraordinário ensino, a um nível de estrutura acadêmica, ao qual nós pudemos, nesta ocasião, ensinar a Tua igreja, ensinar aqueles que assistiram e os que assistirão. Que os Teus filhos entendam qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e que possam ser verdadeiros homens de Deus sobre a face desta terra. Ajuda a Tua igreja, Senhor, a aguentar e vencer sobre todos esses murmuradores que têm se levantado contra a obra, porque são inúmeros e estão espalhados por toda a nossa igreja. Que o Senhor possa nos ajudar a ter estrutura para suportá-los e os entregá-los nas Tuas mãos, para que o Senhor os julgue e, se possível, perdoe os seus pecados. Mas se são pessoas que a si mesmos se tornam imperdoáveis, então que o Senhor as afaste de nós. Pelo poder que há no Teu poderoso nome, Senhor, é que eu Te agradeço em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Sejam cheios do Espírito Santo em nome de Jesus.